Atenção! Você tem certeza de que o que pensa saber sobre amor e traição é real? Porque a história que você está prestes a ler fará você questionar cada fibra de confiança. Prepare-se para o impacto. O silêncio no vasto apartamento de cobertura de luxo foi a primeira coisa que o atingiu. Não a paz serena da manhã, mas um vazio frio e oco que se agarrava ao ar. Ricardo Medeiros a chamou. Isabela, mas apenas o eco respondeu, na cama perfeitamente arrumada, onde sua esposa grávida deveria estar dormindo, jazia um único envelope branco. O nome dela não estava nele. O dele, sim. Dentro, a carta não gritava, nem acusava. Foi pior. Era tranquila, precisa e absolutamente devastadora. Falava de uma verdade que ela não podia mais esconder e de um futuro que ele acabara de perder. Isabela tinha ido embora, e ele estava prestes a descobrir que seu desaparecimento não foi um ato de fraqueza, mas sim o primeiro movimento em uma guerra que ele nunca viu chegar. O apartamento de cobertura da família Medeiros era um testemunho de uma vida vivida acima das nuvens, tanto literal quanto figurativamente. Situado 50 andares acima da extensão brilhante do centro de São Paulo, seus janelões do chão ao teto emolduravam uma cidade que parecia adorá-lo a seus pés. Para Isabela Medeiros era uma bela gaiola, primorosamente decorada com arte moderna, móveis italianos e o peso sufocante da solidão. Aos 7 meses de gravidez, Isabela movia-se pelo opulento espaço com uma graça suave que desmentia a sutil ansiedade em seus olhos. Ela frequentemente parava perto das enormes janelas, uma mão protetoramente pousada sobre sua barriga saliente, e observava as pessoas anônimas e minúsculas se apressando lá embaixo. Todas pareciam ir a algum lugar com um propósito. Ela, por outro lado, apenas esperava. Esperava que seu marido, Ricardo, voltasse para casa. Esperava que o bebê chegasse, uma menina que ela já havia chamado de Flora. Esperava que a vida que lhe foi prometida, finalmente, parecesse real. Ricardo Medeiros era um homem forjado no cadinho da ambição e do dinheiro antigo. Ele era devastadoramente bonito, com um charme que podia desarmar os parceiros de negócios mais enfadonhos e uma crueldade que havia duplicado a fortuna de sua família. Quando se casou com Isabela, uma curadora de arte de coração caloroso, com um sorriso gentil e uma alma genuína, as colunas sociais chamaram de conto de fadas. Ele era o príncipe e ela a linda e doce moça que havia capturado seu coração. Mas, como Isabela estava aprendendo, os contos de fadas muitas vezes eram melhores de se ler à distância. O homem por quem ela se apaixonara, aquele que citou poesia em seu primeiro encontro no Museu de Arte de São Paulo, MASP, que segurou sua mão durante uma tempestade porque sabia que ela estava com medo, estava se tornando um fantasma. Ele estava presente em corpo, mas ausente em espírito. Sua mente estava perpetuamente em outro lugar. Seu telefone era uma extensão permanente de sua mão, vibrando com mensagens de texto que ele escondia dela e chamadas que atendia em seu escritório, com a porta firmemente fechada. É a fusão, querida. Ele dizia, sua voz um bálsamo suave, destinada a acalmar qualquer suspeita. É um monstro. Só mais algumas semanas disso, eu prometo. Depois seremos só você, eu e nossa pequena Flora. Isabela queria acreditar nele. Ela se agarrava a essas palavras, repetindo-as para si mesma como um mantra. Ela preenchia seus dias com yoga pré-natal, projetando o quarto do bebê em suaves tons de lavanda e creme, e lendo livros sobre maternidade
até que as palavras ficassem borradas. Ela estava construindo um ninho, enfeitando-o com todo o amor e esperança que possuía, rezando para que fosse o suficiente para atrair o homem com quem se casou a finalmente pousar. Sua melhor amiga, Juliana Barros, uma advogada perspicaz que via o mundo em fatos e provas, estava menos convencida. Uma fusão não exige sussurros ao telefone às 2 da manhã, Isabela, Juliana havia dito durante o almoço na semana anterior, com um olhar penetrante. E certamente não exige comprar uma colônia nova que cheira suspeitosamente a algo que uma jovem de 20 e poucos anos usaria. Ele está sob muito estresse. Isabela se defendeu, embora sua voz não tivesse convicção. Ele está fazendo isso por nós, por nossa família. Juliana apenas suspirou, estendendo a mão sobre a mesa para apertar a dela. Apenas tome cuidado. Um homem que constrói um império está acostumado a aquisições. Certifique-se de que você não seja uma delas. As palavras a haviam atingido, porque ecoavam uma voz pequena e assustadora em seu próprio coração. Ela afastou a dúvida, culpando os hormônios, as ansiedades de uma mãe de primeira viagem. Ricardo ainda tinha seus momentos de ternura. Ele voltava para casa tarde, exausto de suas reuniões, e colocava a mão sobre a barriga dela, um lampejo de admiração em seus olhos ao sentir o chute de sua filha. Minhas 2 garotas, ele murmurava, sua voz densa, com o que ela esperava desesperadamente ser emoção genuína. Nesses momentos, a gaiola voltava a parecer um santuário. Aquela noite era o 3º aniversário de casamento deles. Ricardo havia ligado naquela tarde, sua voz untuosa de desculpas. Isabela, meu amor, sinto muito. As negociações finais se intensificaram. Não consigo escapar. Estou me sentindo péssimo. A decepção, aguda e familiar, perfurou seu coração. Ah, guarde para mim, querida. Voltarei para casa assim que puder me libertar. Vou compensar você, juro. Teremos uma celebração adequada neste fim de semana, só nós 2. Ele soava tão sincero, tão arrependido. Está tudo bem, Rico, ela sussurrou. Se cuide. Depois de desligar, ela ficou na cozinha silenciosa, o aroma rico da carne lentamente refogada enchendo o ar. Era uma refeição para 2, uma celebração de seu amor. Agora era apenas uma triste lembrança de outra promessa quebrada, mas enquanto se apoiava na fria bancada de mármore, uma faísca de desafio acendeu dentro dela. Ela estava cansada de esperar. Estava cansada de ser a esposa passiva e compreensiva. Ela se lembrou de que ele havia mencionado o nome do restaurante onde as negociações estavam ocorrendo, La Passione, um elegante e exclusivo italiano no centro da cidade. Um plano audacioso e atípico se formou em sua mente. Ela embalaria uma porção do jantar de aniversário que havia preparado. Ela iria até ele. Ela não iria interromper. Claro que não. Apenas entregaria o pacote ao maître para que ele o passasse. Seria um pequeno gesto romântico, uma forma de se sentir conectada ao mundo dele, de lhe mostrar que estava pensando nele, de lembrá-lo do lar que o esperava. Com um renovado senso de propósito, ela trocou de roupa por um vestido de gestante simples, mas elegante. Suas mãos tremiam levemente enquanto aplicava um toque de maquiagem. Ela sentiu um chute poderoso vindo de dentro, como se Flora estivesse a encorajando. Está tudo bem, pequena, ela sussurrou para sua barriga. A mamãe só vai ver o papai. Ela embalou cuidadosamente um recipiente com um macio ossobuco e um acompanhamento de risoto de açafrão com um bilhete manuscrito dentro. Não podia deixar nosso aniversário passar sem que você provasse isso.
eu te amo. Enquanto o elevador descia, levando-a de seu mundo isolado no céu, ela sentiu uma onda de excitação nervosa. Ela estava saindo de sua gaiola, mesmo que fosse apenas por uma hora. Ela estava assumindo o controle. As luzes da cidade se esbatiam pelas janelas do táxi. Cada uma pequena estrela em uma galáxia a qual ela estava finalmente se reintegrando. Ela não tinha ideia de que estava correndo em direção a uma colisão que estilhaçaria essa galáxia em 1 milhão de pedaços irreparáveis. A entrada do La Passione era discreta, marcada apenas por uma placa de latão polido e uma pesada porta de mogno. Era o tipo de lugar que prosperava com a exclusividade, onde fortunas eram discutidas sobre pratos de massa com trufas e segredos eram sussurrados sobre taças de barolo envelhecido. Quando Isabela saiu do táxi, o ar frio da noite não conseguiu acalmar a batida frenética de seu coração. Ela agarrou a pequena sacola térmica contendo sua oferenda de paz, sentindo uma onda repentina de vergonha. Aquilo era uma ideia tola e desesperada? Ela afastou o pensamento. Aquele era um gesto romântico, não patético. Era uma esposa tentando se conectar com seu marido exausto em seu aniversário. Não havia vergonha nisso. O interior do restaurante era uma sinfonia de madeiras escuras, couro macio e uma luz dourada suave. Uma onda de calor e o suave murmúrio de conversas a invadiram. O maître, um homem alto e impecavelmente vestido, com um ar de indiferença educada, se aproximou dela. Boa noite, madame. A senhora tem reserva? Oh, não vou ficar. Isabela disse rapidamente, oferecendo um sorriso caloroso. Estou aqui para deixar algo para meu marido. Ricardo Medeiros tem uma reunião de negócios aqui. A expressão do maître vacilou por uma fração de segundo, uma sutil mudança de cortesia profissional para algo cauteloso. Sim, ele está com o grupo da fusão. A voz de Isabela falhou um pouco. Ela nem sabia o nome da empresa com a qual ele supostamente estava se fundindo. A percepção percorreu suas costas com um arrepio. Claro, um momento. Ele olhou para uma tela em seu púlpito, franzindo levemente a testa. O Sr. Medeiros está sentado em um de nossos reservados mais privados, lá no fundo. A senhora poderia simplesmente entregar isso para ele, por favor? Ela perguntou, levantando a sacola. É uma surpresa para o nosso aniversário. Os olhos do homem se suavizaram com o que parecia ser pena genuína. Foi um olhar que colocou todos os nervos do corpo de Isabela em alerta máximo. Talvez seja melhor a senhora mesma entregar, madame. Ele sinalizou para um corredor curto e acarpetado, longe da sala de jantar principal. Por aqui, uma sensação de pavor, fria e pesada, começou a se acumular no estômago de Isabela. Por que ele simplesmente não pegou a sacola? Por que ele a estava olhando como se ela fosse um cordeiro levado ao matadouro? Seus pés pareciam chumbo, enquanto ela o seguia. Ele parou pouco antes de um canto isolado onde havia um único reservado, oferecendo a seus ocupantes uma vista íntima do horizonte da cidade. Ele gesticulou em direção ao reservado e então, com um silencioso "com licença", retirou-se, deixando-a sozinha no corredor. De sua posição, ela só conseguia ver a nuca de Ricardo. Ele estava inclinado para a frente, sua postura animada e engajada de uma forma que ela não via há meses. À sua frente, a mão de uma mulher adornada com uma delicada pulseira de diamantes repousava sobre a mesa. Uma cascata de cabelo loiro platina captava a luz. A respiração de Isabela engasgou. Ela deu um passo hesitante para a frente, espiando ao redor da divisória. E então ela a viu.
A mulher era Camila Lima, uma supermodelo cujo rosto enfeitava as capas de revistas que jaziam não lidas em sua mesa de centro. Ela era incrivelmente linda, seus traços angulares e angelicais. Seu corpo estava envolto em um vestido prateado cintilante que deixava pouco para a imaginação. Mas não foi a beleza dela que fez o mundo de Isabela cambalear. Foi a maneira como ela olhou para Ricardo, um olhar de intimidade sensual e possessiva. E foi a maneira como Ricardo retribuiu o olhar. Ele estava sorrindo, não o sorriso cansado e distraído que dava a Isabela, mas um sorriso completo e desprotegido de puro deleite. Ele esticou-se pela mesa, sua mão cobrindo a de Camila. Seus dedos se entrelaçaram. Ele se inclinou e sussurrou algo que fez Camila rir. Um som tilintante que irritou os ouvidos de Isabela como o vidro quebrando. Aquilo não era uma reunião de negócios, aquilo era um encontro. O ar saiu dos pulmões de Isabela. A pequena sacola em sua mão de repente pareceu pesar 1000 quilos. O jantar de aniversário, o símbolo de seu amor e esforço, era agora uma piada patética. Cada noite, cada telefonema sussurrado, cada fusão monstruosa se encaixou no lugar, formando um mosaico horrível de engano. Os avisos de Juliana, suas próprias dúvidas reprimidas, vieram à tona com um rugido. Uma onda de náusea e uma dor vertiginosa a atingiram. Ela tropeçou para trás, a mão voando para a boca para abafar um soluço. O movimento chamou a atenção de Ricardo. Sua cabeça girou. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de choque puro e inalterado, que rapidamente se transformou em fúria fria. Seus olhos, os mesmos olhos que uma vez a haviam olhado com adoração, agora brilhavam com a raiva de um homem que foi pego em flagrante. Ele soltou a mão de Camila e se levantou abruptamente, sua cadeira raspando ruidosamente no chão. Camila olhou por cima do ombro, seu rosto perfeitamente esculpido, registrando um lampejo de aborrecimento, antes de se fixar em um sorriso de desprezo triunfante ao ver Isabela, grávida, de coração partido e completamente deslocada. Isabela, sibilou Ricardo marchando em direção a ela. Ele agarrou seu braço, seu aperto dolorosamente apertado, e a arrastou mais para o corredor, longe dos olhares indiscretos dos outros clientes. "O que diabos você está fazendo aqui?" Sua voz era um sussurro baixo e venenoso. Não havia preocupação ou remorso, apenas raiva por ter sido exposto. Nosso aniversário." Ela engasgou com as palavras, que tinham um gosto de cinzas. A sacola escorregou de seus dedos, batendo no tapete macio com um baque surdo. "Nosso aniversário? Você acha que é apropriado me seguir, me espionar?" Ele fervia, o rosto a centímetros do dela. "Você me envergonhou. Você envergonhou a si mesma." Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela, quentes e embaçando sua visão. "Você está aqui com ela, no nosso aniversário. Isto é um jantar de negócios." Ele mentiu, as palavras soando vazias até mesmo para seus próprios ouvidos. Camila é o novo rosto da marca de estilo de vida da Medeiros Holdings. Isso é trabalho. Isabela olhou para ele, o homem que ela prometeu amar pela eternidade. Ela não viu um marido, mas um estranho. Um estranho cruel e calculista, insultando sua inteligência enquanto seu coração se partia. Do canto, a voz de Camila chegou até eles, tingida de tédio divertido. "Rico, querido, há algum problema? Sua convidada não está com uma aparência muito boa." A maneira desdenhosa como ela disse convidada foi o golpe final e brutal. Isabela não era sua esposa, nem a mãe de seu filho.
Ela era um inconveniente, uma interrupção. Isabela olhou do rosto furioso de Ricardo para a modelo sorridente e depois de volta. A luta esvaiu-se dela, substituída por uma clareza fria e arrepiante. A gaiola não era apenas solitária. Era uma mentira. O homem que ela amava não existia. Era um personagem que Ricardo havia interpretado para adquiri-la, e agora o espetáculo havia terminado. Sem dizer mais uma palavra, ela arrancou o braço de seu aperto. Ela deu as costas para a vida que eles haviam construído e se afastou. Ela não correu. Ela caminhou com uma estranha e nova calma, sua postura ereta. Cada passo era uma ruptura deliberada de um laço. Ela podia sentir os olhos dele ardendo em suas costas, mas ele não a chamou. Ele não a seguiu. Ela passou pelo maître compassivo, atravessou a pesada porta de mogno e saiu para a noite indiferente da cidade. O ar frio atingiu seu rosto, mas ela mal sentiu. Ela já estava dormente. O conto de fadas havia acabado. Os pedaços estilhaçados de sua realidade jaziam espalhados no chão de um restaurante, e tudo o que ela podia fazer era se afastar dos escombros. A viagem de táxi de volta para a cobertura foi um borrão silencioso e surreal. As luzes da cidade, antes símbolos de vida e energia, agora pareciam zombar dela, passando pela janela como uma série de caretas cruéis e brilhantes. Isabela sentou-se perfeitamente imóvel no banco de trás, uma mão sobre a barriga. Não por ternura, mas como para proteger sua filha não nascida da verdade tóxica que acabara de envenenar seu mundo. O bebê era a única coisa real que lhe restava. Ela pagou o taxista atordoada e subiu no elevador privativo 50 andares. A subida pareceu uma descida ao inferno. Quando as portas se abriram diretamente para seu apartamento, a opulência que antes parecia reconfortante, agora parecia grotesca. Era um cenário para uma peça sobre um casamento feliz, e ela acabara de descobrir que o ator principal era uma fraude. O aroma do ossobuco que ela havia preparado com tanto carinho ainda pairava no ar, uma lembrança enjoativa de sua ingenuidade. Ela entrou na cozinha, seus movimentos rígidos e robóticos, e despejou a panela inteira de comida no triturador de lixo. Ela observou, hipnotizada, enquanto a carne escura e rica e os vegetais eram pulverizados, transformados em uma massa irreconhecível. Pareceu simbólico. Por horas ela vagou pelo vasto apartamento como um fantasma. Tocou o mármore frio das bancadas, o caxemire macio dos sofás, as lombadas rígidas dos livros nas prateleiras. Estes eram os acessórios de sua vida e pareciam completamente alheios a ela. Ela foi para o quarto do bebê, um santuário de lavanda e creme que agora estava contaminado. Os pequenos vestidos pendurados no armário, o pequeno cavalo de balanço no canto, o mural de estrelas suaves no teto. Tudo era para uma menina que agora nasceria em um lar desfeito. Um soluço cru e dilacerado finalmente escapou de seus lábios, rompendo o silêncio sufocante. Ela caiu no chão, apoiando-se no berço, e chorou. Chorou pelo homem com quem pensou ter casado, pelo amor que pensou que compartilhavam, pelo futuro que lhe foi roubado. Ela chorou até se esvaziar, até não restar mais lágrimas, apenas uma fria e dura clareza que se instalou profundamente em seus ossos. A traição de Ricardo não foi apenas um caso, foi uma falta de respeito fundamental por ela, por seu casamento, por seu filho. A raiva dele ao ser descoberto foi mais reveladora do que qualquer desculpa. Ele não lamentava o que fez, estava furioso
porque ela o havia visto como ele realmente era. Ela não podia criar um filho neste ambiente de mentiras e desprezo. Não podia deixar sua filha crescer pensando que era assim que o amor era. Uma nova emoção começou a florescer na paisagem desolada de seu coração. Não raiva, mas resolução. Uma resolução de ferro, inabalável. Ela não seria uma vítima. Não seria a pobre esposa grávida sobre a qual se sussurrava nas colunas sociais. Ela não ficaria para lutar contra um homem sem honra. Ela desapareceria. O plano se formou com uma rapidez e precisão surpreendentes que ela não sabia que possuía. Foi como se o choque tivesse queimado toda a sua indecisão, deixando apenas um núcleo de puro instinto protetor. Ela foi para seu escritório particular, uma pequena sala que Ricardo sempre havia descartado como seu espaço de hobbies. Ela abriu uma gaveta trancada de sua escrivaninha, revelando um talão de poupança de uma conta que ele não sabia que existia. Era uma herança de sua avó, uma mulher ferozmente independente, que uma vez lhe disse: "Sempre tenha seu próprio jardim, querida, um lugar que ninguém mais possa tocar." Isabela havia mantido a conta, depositando pequenas quantias de seu trabalho de consultoria de arte freelancer ao longo dos anos. Não era uma fortuna, mas era o suficiente. Era o seu jardim. Ela arrumou uma pequena mala discreta, não com as roupas de grife de sua vida atual, mas com itens práticos. Sapatos confortáveis, vestidos simples, o exemplar surrado de orgulho e preconceito que sua mãe havia lhe dado. Ela pegou apenas uma foto emoldurada, um ultrassom de Flora. Ela embalou suas vitaminas pré-natais e uma pequena pasta contendo seus documentos essenciais. Todo o resto, os vestidos de alta costura, as joias brilhantes, os adornos vazios de ser a senhora Medeiros, ela deixou para trás. Eram partes de um disfarce que ela nunca mais usaria. Finalmente, ela se sentou na grande escrivaninha de mogno do escritório de Ricardo. Ela pegou uma única folha de seu papel timbrado pesado. Sua mão não tremeu enquanto ela escrevia. Ela não derramou nenhuma de suas mágoas na página. Não haveria acusações, nem súplicas, nem longas explicações encharcadas de lágrimas. Ele não merecia sua dor. Ela escreveu apenas 3 frases curtas. "Ricardo, você me disse uma vez que nunca poderia viver em um mundo sem confiança. Agora vejo que você estava falando apenas da sua própria. Vou encontrar um mundo onde minha filha possa respirar a verdade." Ela não assinou com amor. Ela não assinou de forma alguma. Ela entrou no quarto principal. A cama king size, com seus lençóis de 1000 fios, parecia vasta e vazia. Ela colocou a carta dobrada bem no centro de seu travesseiro. Era uma bandeira de rendição branca e austera, em uma guerra que ele nem sabia que ela estava lutando. Com um último olhar ao redor da cobertura que não era mais seu lar, Isabela Medeiros se dirigiu ao elevador de serviço. Com sua pequena mala na mão, ela o desceu até o térreo, saindo não para o grande hall com porteiro, mas para um tranquilo beco traseiro. Ela deslizou para a escuridão antes do amanhecer da cidade, misturando-se às sombras como um fantasma, deixando para trás uma vida que não passava de uma linda mentira dourada. Horas depois, Ricardo retornou. Ele ainda estava furioso, revivendo a cena desastrosa no restaurante. Camila havia ficado furiosa, acusando-o de ser descuidado. Ele havia passado as últimas horas apaziguando-a com promessas de uma viagem a Paris e um novo colar de diamantes. Ele entrou na cobertura, esperando um confronto, pronto para descarregar uma torrente de culpa e manipulação sobre Isabela por seu comportamento histérico. Mas o apartamento
estava em silêncio. Isabela? Ele chamou com um fio de irritação na voz. Precisamos conversar. Silêncio. Ele entrou no quarto com seu discurso já preparado, mas parou no batente. A cama estava vazia, perfeitamente arrumada, e em seu travesseiro, aquele solitário envelope branco esperava. Ele o pegou, um nó de apreensão apertando seu estômago. Leu as 3 frases. Leu-as novamente. As palavras eram tranquilas, desprovidas da emoção que ele esperava. Foi a própria frieza delas que o gelou até os ossos. Aquilo não era a escrita de uma esposa angustiada que estaria chorando na casa de sua mãe. Aquilo era outra coisa, algo definitivo. Ele verificou os armários, todas as roupas dela estavam lá. Sua caixa de joias estava intacta, mas seu passaporte havia sumido do cofre, e a pequena mala que ela tinha desde antes de se casar não estava. Uma busca frenética pelo apartamento não revelou mais nada fora do lugar. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado. Ele ficou no meio da sala de estar enquanto o sol começava a nascer, banhando a cobertura com uma luz pálida e fria. A carta ainda estava apertada em sua mão. O aborrecimento lentamente dava lugar a uma sensação estranha e incomum. Não era culpa. Ainda não. Era pavor. A compreensão arrepiante de que ele havia subestimado a mulher tranquila e gentil que chamava de esposa. Ele havia partido o coração dela e, em resposta, ela simplesmente havia desaparecido. Durante as primeiras 48 horas, a principal emoção de Ricardo foi uma raiva arrogante e latente. O desaparecimento de Isabela era, em sua mente, um estratagema teatral infantil projetado para puni-lo. Ele a imaginou trancada no apartamento de Juliana, chorando e esperando que ele rastejasse com desculpas e uma joia ridiculamente cara. Ele decidiu deixá-la cozinhando em seu próprio molho, para que percebesse o quão tola estava sendo. Ele precisava controlar a narrativa, e o primeiro passo era projetar uma aura de calma e indiferença. Ele foi para o escritório, presidiu suas reuniões com sua habitual autoridade e perspicácia e até brincou com seus parceiros seniores. Quando sua secretária perguntou se a senhora Medeiros estava bem, já que não havia ligado para confirmar suas reservas para o jantar, Ricardo acenou com a mão desdenhosamente. Ela decidiu visitar a irmã em Minas Gerais por alguns dias, uma viagem de última hora, antes de o bebê nascer. Você sabe como é. A mentira saiu facilmente, mas até para ele soou fraca. Isabela não falava com a irmã há mais de um ano depois de uma discussão trivial. Era um remendo desajeitado em uma realidade que estava se desfazendo rapidamente. À noite, o silêncio da cobertura ficava mais alto, mais acusador. Ele passava pelo quarto do bebê e a perfeição de lavanda e creme do cômodo parecia um julgamento. Ele via a xícara de café favorita dela ao lado da cafeteira e sentia uma estranha pontada de... algo? Não era perda. Ainda não. Era interrupção. Sua vida bem ordenada havia sido interrompida. Ele ligou para o telefone dela, mas foi direto para a caixa postal após um único toque. Estava desligado. Ele enviou uma série de mensagens de texto, cada uma escalando em tom. Isabela, este joguinho é um absurdo. Volte para casa. Eu sei que você está com Juliana. Diga a ela para parar de alimentar você com essa bobagem feminista. Somos casados e vamos resolver isso. Tudo bem, faça o que quiser, mas você está sendo incrivelmente egoísta. Pense no bebê. Não houve resposta. No terceiro dia, uma rachadura apareceu em sua compostura. Uma das colunistas de fofoca mais vorazes da cidade, uma mulher chamada Débora Viana, ligou para seu escritório.
Ricardo, querido, ela arrulhou, sua voz pingando falsa preocupação. Ouvi um boato bastante inquietante de que Isabela foi vista saindo do La Passione em lágrimas na outra noite, e ninguém a viu desde então. Está tudo bem no paraíso? O sangue de Ricardo gelou. Débora, você sabe como são os rumores. Isabela está perfeitamente bem. Ela está em uma viagem curta. Ah, que adorável! E presumo que o outro boato de que você estava jantando com a requintada Camila Lima naquele momento também seja apenas um pequeno mal-entendido. Ele desligou a ligação. Sua mão tremia ligeiramente. A história saiu na manhã seguinte. Uma pequena, mas venenosa, matéria nas páginas sociais. Problemas para os Medeiros? O magnata milionário Ricardo Medeiros foi visto em atitude carinhosa com a modelo Camila Lima em seu aniversário, enquanto sua esposa Isabela, grávida de 7 meses, supostamente saiu em viagem. Fontes dizem que a senhora Medeiros está incomunicável há dias. O conto de fadas azedou, o artigo foi como um fósforo aceso jogado em uma sala cheia de gasolina. As ligações começaram imediatamente. Sua mãe, uma matriarca formidável, preocupada apenas com a imagem pública da família, estava apoplética. Ricardo, o que significa isso? Uma esposa grávida desaparecida? Uma modelo? Você perdeu a cabeça? Encontre sua esposa e resolva isso antes que manche o nome Medeiros. Seus parceiros de negócios estavam mais contidos, mas igualmente preocupados. A fusão estava em seus estágios finais e delicados. A imagem do CEO, envolvido em um sórdido escândalo doméstico, era catastrófica. Isso tem que sumir, Rico. Seu parceiro sênior o advertiu com voz sombria. Limpe isso. O pânico, frio e agudo, finalmente perfurou a arrogância de Ricardo. Aquilo não era mais uma disputa conjugal. Era uma crise. Ele dirigiu até o escritório de advocacia de Juliana Barros, invadindo a recepção e forçando a entrada em seu escritório. Juliana estava sentada atrás de sua mesa, com uma expressão fria e serena. Ela não parecia surpresa em vê-lo. Onde ela está? Ele exigiu com a voz rouca. Presumo que você esteja se referindo à sua esposa. Juliana respondeu com um tom glacial. Ela não o convidou a se sentar. A mesma que você humilhou publicamente. Isso é entre Isabela e eu. Você não tem o direito de escondê-la de mim. Juliana inclinou-se para a frente, seus olhos semicerrados. Deixe-me ser muito clara, Ricardo. Não vi nem falei com Isabela desde antes do aniversário de vocês. Mas se eu soubesse onde ela está, eu não diria. Um homem que não se pode confiar com o coração de sua esposa, certamente não se pode confiar com o paradeiro dela. Agora, saia do meu escritório antes que eu o faça ser despejado por invasão de propriedade. A negação dela foi tão absoluta, tão convincente, que o aterrorizou genuinamente. Se Isabela não estava com Juliana, então onde diabos ela estava? A situação saiu do controle. A voragem da mídia cresceu. Carros de reportagem estavam agora estacionados em frente ao seu prédio de escritórios e sua cobertura. A história havia evoluído. O desaparecimento de Isabela Medeiros. O rosto dela, ao lado de uma foto brilhante de uma Isabela grávida e um take sedutor de Camila, estava em toda parte. Camila, longe de ser um conforto, tornou-se um pesadelo. Ela ligava incessantemente, sua voz uma mistura estridente de pânico e acusação. Meu agente acabou de me demitir. Eles disseram que a imagem de destruidora de lares escandalosa não é boa para minha marca. Você me disse que ela não era ninguém rico. Você me disse que tinha isso sob controle. Estou lidando com isso. Ele retrucou com a paciência esgotada. Estou lidando com isso.
O mundo inteiro pensa que sou um monstro que fez uma pobre mulher grávida fugir. Você precisa consertar isso. Convoque uma coletiva de imprensa. Diga a eles que estamos apaixonados e que ela era instável. O narcisismo egocêntrico dela, de repente, pareceu-lhe repulsivo. O glamour e a emoção que ela representava azedaram em algo barato e desesperado. Ele a viu pelo que ela era, outra aquisição, e uma que estava rapidamente perdendo seu valor. Uma semana depois que Isabela se foi, Ricardo sentou-se sozinho na cobertura escura, as luzes da cidade cintilando com indiferença do lado de fora. Seu império tremia, sua reputação estava em frangalhos e sua amante era um fardo. O silêncio do apartamento não era mais apenas vazio. Zombava dele. Ele finalmente olhou para a carta novamente. As 3 breves frases que haviam iniciado tudo. Vou encontrar um mundo onde minha filha possa respirar a verdade. Ele havia descartado isso como melodrama. Agora soava como uma declaração de guerra. Ele não havia apenas perdido uma esposa, havia criado um inimigo. E pela primeira vez em sua vida dourada e privilegiada, Ricardo Medeiros sentiu um medo verdadeiro e profundo. Ele estava superado. Suas ferramentas habituais de poder, dinheiro e intimidação eram inúteis. Ele precisava encontrá-la não apenas para salvar sua empresa, mas porque um vazio aterrorizante havia se aberto em sua vida, onde ela costumava estar. Ele tinha que encontrá-la, e para isso precisava de alguém que pudesse operar nas sombras que ele havia criado com tanta negligência. Com seu mundo desmoronando e a polícia agora fazendo perguntas incisivas sobre distúrbios domésticos, uma linha de investigação que gelou seu sangue, Ricardo soube que precisava de um especialista. Ele não precisava de um advogado combativo ou de um agente de relações públicas astuto. Ele precisava de um fantasma. Ele precisava de alguém que pudesse navegar pelo mundo oculto dos segredos e dos desaparecimentos. Alguém que operasse com discrição e eficiência implacável. Sua busca o levou a um nome falado apenas em voz baixa, nos círculos mais poderosos da cidade. O Sr. Santos. Ele não era um investigador particular no sentido tradicional. Era um solucionador de problemas, um ex-agente de inteligência que agora oferecia suas consideráveis habilidades ao maior lance. Seu escritório era uma pequena suíte despretensiosa em um prédio histórico, mas sem distinção. Uma escolha deliberada para projetar anonimato sobre opulência. O Sr. Santos era um homem de 50 e poucos anos, com cabelo grisalho, ternos impecavelmente confeccionados, mas simples, e olhos que pareciam não perder nada. Ele ouviu a versão frenética e egocêntrica de Ricardo dos acontecimentos sem interrupção, suas mãos cruzadas sobre a superfície desimpedida de sua mesa. Quando Ricardo terminou, Santos permaneceu em silêncio por um longo momento. O senhor mentiu para a polícia, para a mídia e para seus parceiros de negócios. Santos afirmou, com voz calma e uniforme. Não era uma acusação, era uma observação. Agora o senhor me dirá a verdade, cada detalhe. Meu trabalho é impossível quando construído sobre uma base de engano. Despojado de seu poder habitual, Ricardo se viu confessando tudo. O caso com Camila, o confronto no restaurante, suas palavras cruéis, a frieza da carta de Isabela. Ele pintou um quadro de Isabela como uma mulher gentil, recatada e emocionalmente frágil. Ela não poderia ter feito isso sozinha. Ricardo insistiu. Ela não é capaz. Alguém deve estar ajudando-a, manipulando-a. A expressão de Santos permaneceu ilegível. Suposições são o inimigo da descoberta, Sr. Medeiros. O senhor presumiu que sua esposa é fraca. Operemos com a evidência em vez disso.
A investigação de Santos começou não com uma busca por Isabela, mas com uma desconstrução forense de sua vida. Ele não estava procurando uma donzela em perigo. Ele estava procurando uma estrategista. Ele acessou registros financeiros, registros telefônicos e contas de e-mail que Ricardo nem sabia que Isabela tinha. Lentamente, começou a surgir um retrato de uma mulher completamente diferente. Sua esposa não estava ociosa, Sr. Medeiros. Santos relatou uma semana depois, deslizando uma pasta fina sobre sua mesa. Nos últimos 6 meses, ela tem movido metodicamente pequenas somas de dinheiro de suas contas conjuntas, quantias pequenas o suficiente para passar despercebidas pelo senhor para um fundo privado. O total excede R$200 mil. Ricardo olhou atônito. Isso é impossível. Ela nunca lidou com finanças. Ela também liquidou uma pequena carteira de ações que herdou de sua avó 3 semanas antes de desaparecer. Santos continuou, com a voz inexpressiva. E ela fez um único e significativo saque dessa conta privada na manhã de seu desaparecimento. R$50 mil em dinheiro. A imagem de uma mulher chorosa e histérica se evaporou, substituída pela de uma planejadora calculista. O desaparecimento não foi um ato espontâneo de mágoa. Foi uma fuga premeditada. As investigações de Santos se aprofundaram, descobrindo camadas da própria vida de Ricardo que ele preferia manter ocultas. O investigador encontrou evidências de outras indiscrições, um padrão de comportamento com mulheres que beirava o predatório. Mais alarmante, ele apontou várias das recentes operações de negócios de Ricardo. Essa fusão que tanto o preocupa, disse Santos com o olhar afiado. A da Omnicorp. Minhas fontes me dizem que há irregularidades, sussurros de avaliações inflacionadas de ativos de empresas de fachada, coisas que a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, acharia muito interessantes. São boatos infundados, Ricardo retrucou, uma nova onda de pânico subindo por sua garganta. Talvez, Santos concedeu, mas o que é interessante é o histórico de pesquisa de sua esposa em seu laptop pessoal que o senhor negligenciou em seu escritório. Nas semanas que antecederam sua partida, ela não estava apenas pesquisando móveis para o quarto do bebê. Ela estava pesquisando contabilidade forense, proteção a denunciantes e os nomes de vários advogados proeminentes de crimes de colarinho branco, incluindo, notavelmente, Juliana Barros, que é especializada exatamente nesse campo. A sala pareceu encolher ao redor de Ricardo. Ele sentiu um arrepio profundo e nauseante. A partida de Isabela não era apenas por causa do caso. Isso foi meramente o catalisador. Ela estava investigando. Ela havia encontrado algo muito mais perigoso para ele do que uma amante desprezada. O caso não apenas partiu o coração dela, confirmou que o homem com quem ela era casada estava podre até o âmago e deu a ela o empurrão final de que precisava para agir. Ela não... Ricardo gaguejou as palavras vazias. Ela não entenderia nada disso. Novamente, Sr. Medeiros, o senhor a subestima, Santos disse friamente. Sua esposa tem mestrado em História da Arte, com especialização em proveniência. Toda a sua carreira acadêmica foi baseada em rastrear a história de objetos, descobrir falsificações e seguir uma trilha documental. Parece que o senhor confundiu uma natureza tranquila com uma mente simplória. A última descoberta do investigador foi a mais direta. Ele rastreou um único telefonema que Isabela fez de um telefone descartável que ela havia comprado no dia de seu desaparecimento. A ligação durou 15 minutos e foi registrada em uma torre de celular em uma remota área rural do sul de Minas Gerais,
Mas o número para o qual ela ligou não era de um amigo ou familiar. Era a recepção de um pequeno aeródromo privado. Ela alugou um voo. Santos concluiu, fechando a pasta. Um avião monomotor pago em dinheiro. Não foi apresentado o plano de voo à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o que é legal para este tipo de aeronave. O piloto é um profissional discreto que é especialista em transporte, fora da rede, para clientes ricos, que buscam privacidade. Ele a deixou em uma pista de pouso privada, semelhante nos arredores das montanhas da Mantiqueira. A partir daí, o rastro esfria. As montanhas da Mantiqueira, um paraíso para os ricos, mas também uma porta de entrada para vastas e isoladas comunidades montanhosas, onde uma pessoa poderia desaparecer facilmente se tivesse os recursos e a vontade. Ricardo desabou em sua cadeira, completamente derrotado. Cada movimento que ele fez foi antecipado. Cada suposição que ele tinha estava errada. Ele estava jogando damas, enquanto Isabela jogava um magistral jogo de xadrez. Sua carta, de repente, fazia um sentido aterrorizante. Ela não estava apenas o deixando, estava fugindo dele, protegendo seu filho de um homem que ela agora via como um criminoso. E ela havia levado algo consigo: conhecimento. Conhecimento que não apenas poderia acabar com seu casamento, mas que também poderia enviá-lo para a prisão. A busca por sua esposa desaparecida havia se transformado em uma corrida desesperada para encontrar uma mulher que tinha o poder de destruí-lo completamente. E ela, por todas as evidências, estava 2 passos à frente. O ar na pequena cidade montanhosa de São Bento do Sapucaí, em São Paulo, era rarefeito, fresco e limpo. Cheirava a pinho e terra úmida, um aroma tão fundamentalmente diferente do ar sufocado pela exaustão de São Paulo que parecia pertencer a outro planeta. Para a mulher agora conhecida como Amélia Grana, era o cheiro de liberdade. Isabela, ou Amélia, como agora se chamava, havia encontrado a vila através de uma rede que Juliana havia meticulosamente arranjado. Era uma cidade aninhada nas profundezas das montanhas da Mantiqueira, um lugar para pessoas que não queriam ser encontradas. Aqui, ela não era a esposa desaparecida de um milionário. Ela era uma viúva tranquila e grávida que havia se mudado para o interior para escapar de lembranças dolorosas e recomeçar. As pessoas da cidade, rústicas e autossuficientes, respeitavam a privacidade. Elas ofereciam sorrisos e acenos discretos, mas não faziam perguntas indiscretas. Seu novo lar era uma cabana rústica em alguns hectares de terra, com um riacho gorgolejante por perto e uma vista deslumbrante dos picos nevados. Era um mundo de distância da cobertura estéril e de paredes de vidro. Aqui os pisos eram de madeira quente e nodosa, os móveis eram confortáveis e gastos, e o silêncio era pacífico, não opressor. As primeiras semanas foram um turbilhão de acomodação e descompressão do trauma de sua fuga. Houve noites em que ela acordava gritando, a imagem do rosto furioso de Ricardo e o sorriso zombeteiro de Camila gravados em sua memória. Mas, a cada nascer do sol que pintava as montanhas em tons de rosa e ouro, os fantasmas de sua vida passada começaram a desaparecer. Ela não fez isso sozinha. Juliana Barros tinha sido sua parceira silenciosa, seu bote salva-vidas. Semanas antes do confronto, quando as suspeitas de Isabela sobre os negócios de Ricardo se solidificaram em uma certeza aterrorizante, ela havia contatado sua velha amiga. Eu acho que ele é um criminoso, Ju. Isabela havia confessado. Sua voz tremia através de uma linha segura e criptografada. E eu acho que estou em perigo, não fisicamente,
mas toda a minha vida é baseada em uma mentira. Se eu o confrontar, ele vai me esmagar. Juliana, sempre a estrategista, imediatamente mudou para o modo de ação. Então não confrontamos, nós fugimos, coletamos provas, criamos uma nova identidade e construímos uma fortaleza para você. Quando chegar a hora, você não o estará confrontando, você o estará desmantelando. Juntas, elas haviam planejado cada detalhe. Juliana havia providenciado os telefones descartáveis, o voo charter privado, a compra da cabana por meio de um fundo fiduciário cego e a criação da nova identidade de Isabela. O papel de Isabela tinha sido o de desempenhar o papel de esposa desavisada, enquanto discretamente baixava arquivos incriminadores do servidor doméstico de Ricardo. Arquivos que detalhavam contas offshore, faturas fraudulentas e comunicações que delineavam claramente sua intenção de fraudar seus novos parceiros de negócios. Ela os havia copiado para um pequeno disco rígido criptografado que agora estava guardado em um cofre em um banco de uma cidade vizinha. Agora, na segurança da vila, Isabela se concentrou na única coisa que realmente importava: seu bebê. Ela passava seus dias caminhando pelas trilhas da montanha, respirando o ar puro e conversando com a pequena vida crescendo dentro dela. Ela lia poesia em voz alta, sua voz suave na tranquilidade da floresta. Ela redescobriu seu amor pela arte, não como curadora do trabalho de outras pessoas, mas como criadora. Comprou um conjunto de aquarelas e começou a pintar as paisagens deslumbrantes que a cercavam, as cores vibrantes, um bálsamo para sua alma machucada. 2 meses após sua chegada, ela entrou em trabalho de parto. Sua parteira, uma mulher tranquila e robusta, chamada Maria, estava ao seu lado. Não havia uma sala de hospital fria e estéril, nem um marido assustado na sala de espera. O parto aconteceu em sua cabana, em frente a uma lareira crepitante, enquanto uma neve suave começava a cair do lado de fora. Após horas de parto intenso, ela segurou sua filha em seus braços. A bebê era perfeita, com uma mecha de cabelo escuro e olhos que pareciam conter toda a sabedoria das montanhas. Isabela chorou, mas desta vez suas lágrimas não eram de tristeza, mas de um amor avassalador, feroz e incondicional. Ela a chamou de Esperança, não Flora. Flora era o nome escolhido por uma mulher que vivia em uma gaiola. Esperança era o nome escolhido por uma mulher que se libertou. Olá, Esperança, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção, enquanto beijava a testa de sua filha. Somos você e eu. Nós vamos ficar bem. A maternidade a consumiu, a curou. Cuidar de Esperança deu a ela um profundo senso de propósito que sua vida com Ricardo sempre havia faltado. Ela não era mais apenas Isabela Medeiros, a esposa. Ela era Amélia Grana, a mãe de Esperança. Era um título que parecia mais real e mais valioso do que qualquer outro. Ela mantinha contato com Juliana semanalmente por meio de e-mails criptografados. Juliana a mantinha atualizada sobre a tempestade que ela havia deixado para trás. A imagem pública de Ricardo estava em frangalhos. A fusão da Omnicorp havia parado, os parceiros agora profundamente assustados pelo escândalo e pelos sussurros de irregularidades financeiras. Santos, Juliana soube por meio de sua própria rede, estava investigando, se aproximando. Ele contratou o melhor, Juliana escreveu. Eles acabarão encontrando você. Ricardo está encurralado e desesperado. Precisamos decidir quando fazer nosso movimento. Em uma tarde de outono, enquanto Isabela estava sentada em sua varanda embalando uma esperança adormecida, ela contemplou as montanhas majestosas e inquebráveis. Elas permaneceram ali por milênios,
testemunhas silenciosas de tempestades e estações, sua força absoluta. Ela sentiu uma conexão com elas. Ela não era mais a mulher frágil que fugiu na noite. Ela havia resistido à sua própria tempestade. Ela havia dado à luz uma nova vida, e ao fazê-lo, havia renascido. Ela estava forte, ela estava pronta. Ela abriu seu laptop e enviou um e-mail curto e decisivo para Juliana. É hora, vamos queimar tudo. A reunião anual de acionistas da Medeiros Holdings estava sendo realizada no grande salão de festas do Hotel Copacabana Palace, um baluarte histórico da antiga riqueza do Rio de Janeiro. O ambiente estava carregado de tensão. Por meses, a empresa vinha perdendo valor. A fusão fracassada da Omnicorp, juntamente com o escândalo em curso da esposa desaparecida do CEO e os crescentes rumores de uma investigação iminente da CVM, haviam criado uma tempestade perfeita de pânico entre os investidores. Ricardo Medeiros estava no pódio, pálido e abatido. Um fantasma do titã confiante que ele era há menos de um ano. Ele estava lutando por sua vida corporativa. Ele proferiu um discurso desesperado e apaixonado, cheio de jargões sobre reestruturação, prontidão para o futuro e alinhamento sinérgico. Ele tentava projetar força para tranquilizar os homens e mulheres de semblante sombrio na plateia de que seus investimentos estavam seguros, de que ele ainda estava no controle. Mas sua voz não tinha sua antiga autoridade. Seu charme parecia ensaiado e vazio. A sala não estava comprando. E assim, ele concluiu com voz tensa: peço sua contínua fé em minha liderança, enquanto navegamos por esses ventos contrários e conduzimos esta grande empresa a um futuro próspero. Um silêncio tenso e pouco convincente se seguiu. O presidente do conselho, um homem severo chamado Arthur Vieira, estava prestes a abrir o período de perguntas. Perguntas que Ricardo sabia que seriam brutais, quando as grandes portas duplas, na parte de trás do salão de festas, se abriram com um estrondo. Todas as cabeças se viraram. Uma onda de suspiros e sussurros se espalhou pela sala, como um incêndio. Emolduradas na porta estavam duas mulheres. A primeira era Juliana Barros, com uma expressão nítida e dominante. Mas foi a mulher ao lado dela que deixou o salão em silêncio absoluto. Era Isabela. Mas não era a Isabela de que ninguém se lembrava. A esposa suave e doce havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher de surpreendente equilíbrio e poder. Ela vestia um terno tailleur azul marinho, discreto, mas inegavelmente caro. Seu cabelo estava penteado em um corte elegante e profissional. Seu rosto, livre da ansiedade atormentada que uma vez o havia nublado, estava calmo e resoluto. Ela irradiava uma confiança mais potente do que qualquer um dos discursos grandiloquentes de Ricardo. Em seus braços, ela segurava uma linda bebê com olhos brilhantes. Ricardo a encarou, o sangue gelando em suas veias. Ele sentiu como se estivesse vendo um fantasma vingativo e impecavelmente vestido. Sua boca secou. Parecia que todo o ar havia sido sugado da sala. Com um passo lento e deliberado, Isabela e Juliana caminharam pelo corredor central, o clique de seus saltos, o único som no salão cavernoso. Os acionistas se abriram diante delas como se fossem da realeza. Os olhos de Isabela estavam fixos em Ricardo, seu olhar firme e inabalável. Não era um olhar de ódio ou de mágoa. Era o olhar frio e distante de uma vencedora observando seu inimigo vencido. Elas pararam diretamente na frente do pódio. Isabela ajeitou o bebê em seus braços, seus movimentos suaves e maternais. Arthur Vieira, o presidente,
foi o primeiro a recuperar a voz, embora estivesse tensa pelo choque. Isabela, senhora Medeiros, meu Deus, é a senhora? Sou eu, Arthur, respondeu Isabela, sua voz clara e firme, amplificada pelo microfone que Ricardo acabara de usar. Ela ecoou em todos os cantos da sala. Embora eu vá retomar meu nome de solteira, Grana, por favor, chame-me de senhorita e... Grana. Ricardo finalmente encontrou sua voz, um sussurro engasgado e desesperado. Isabela, onde você esteve? Fiquei preocupado, contratei pessoas, estive procurando por você em toda parte. Isabela esboçou um pequeno sorriso sem humor. Sim, eu sei, o Sr. Santos é muito bom em seu trabalho, mas eu não estava perdida, Ricardo. Eu estava me preparando. Ela desviou sua atenção de seu marido atordoado para o conselho e os acionistas reunidos. Peço desculpas por esta interrupção, disse, sua voz ressoando com autoridade. Mas estou aqui hoje como mãe de Esperança Grana, que através do meu acordo conjugal e de sua linhagem paterna, é uma acionista significativa desta empresa e estou aqui como denunciante. Um suspiro coletivo percorreu a sala. A palavra denunciante foi como um toque de morte. Juliana Barros deu um passo à frente, abrindo uma pasta de couro. Minha cliente, a senhorita Grana, tem provas irrefutáveis de que o senhor Medeiros esteve, durante os últimos 2 anos, envolvido em um esquema sistemático para fraudar esta empresa e seus acionistas. Ela começou a distribuir dossiês finos e cuidadosamente encadernados para os atônitos membros do conselho. Aqui vocês encontrarão documentação de transferências bancárias ilegais para contas offshore não auditadas, faturas falsificadas usadas para inflacionar os lucros da empresa antes da tentativa de fusão com a Omnicorp e comunicações internas que comprovam a intenção do Sr. Medeiros de desviar fundos. O valor total excede 50 milhões de reais. O pânico irrompeu. Gritos de descrença e raiva encheram o salão de festas. Ricardo estava lívido, cambaleando para trás do pódio como se tivesse sido atingido fisicamente. Mentiras, ele grasnou, sua voz mal um sussurro. Isso é vingança. É uma mulher desprezada tentando me destruir. Isabela encontrou seu olhar desesperado, sua própria expressão impiedosa. Eu fui desprezada, Ricardo? Sim, mas não se trata de vingança por um coração partido. Trata-se de justiça por seus crimes. Trata-se de proteger o legado de minha filha do homem que estava disposto a roubá-lo. Ela aninhou esperança em seus braços e pela primeira vez sua voz se suavizou ao olhar para sua filha. Você construiu um império sobre mentiras, disse ela, seus olhos voltando para os dele, agora duros como diamantes. E estou aqui para garantir que o futuro da minha filha seja construído sobre a verdade. Sua entrada não foi apenas um retorno. Foi um golpe de Estado. Ela havia voltado para tomar o que era seu. O salão estava em caos, mas Isabela permaneceu em seu centro, um pilar de poder tranquilo e justo. O ato de desaparecimento havia terminado. A hora da verdade acabara de começar. A evidência nos dossiês foi uma bomba que estilhaçou o mundo de Ricardo em questão de minutos. O salão de festas explodiu quando os membros do conselho viram provas inegáveis de seus crimes. Suas desesperadas alegações de vingança de uma esposa desprezada foram inúteis contra os fatos frios e duros de seus próprios e-mails e contas offshore. Ricardo, o rosto coberto por uma máscara de descrença, avançou em direção a Isabela. Você destruiu tudo! Gritou sua voz rouca de fúria. Antes que ele pudesse alcançá-la, os seguranças o interceptaram,
segurando o CEO desonrado enquanto ele se debatia e praguejava. Isabela olhou para a casca do homem com quem havia se casado. Seu coração abrigava apenas uma calma e definitiva resolução. "Você destruiu, Ricardo", disse sua voz cortando a raiva dele. "Eu apenas acendi as luzes." Dito isso, ela deu as costas e saiu do salão de festas com sua filha e sua advogada, deixando o caos para trás. Sua partida foi seguida pela rápida chegada de agentes federais. Ricardo foi preso no local, sua queda tão pública e humilhante quanto ele sempre temeu. As consequências foram absolutas. Condenado por múltiplas acusações de fraude e desvio de dinheiro, Ricardo foi sentenciado a uma longa pena de prisão, despojado de seus bens e seu poder. O Conselho da Medeiros, em um esforço para salvar a empresa, nomeou Isabela, agora a senhorita Grana, para um cargo de consultora, confiando em sua integridade para restaurar a fé no negócio. Um ano depois, Isabela estava em seu apartamento luminoso e ensolarado, com vista para um parque. Suas pinturas enchiam as paredes de cor e sua filha Esperança dava seus primeiros passos felizes pelo chão de madeira. Ela não era uma esposa que havia desaparecido, mas uma mulher que havia se encontrado. Ela havia escapado da gaiola dourada e, ao fazê-lo, havia construído um verdadeiro lar, uma vida fundada não na riqueza, mas na base inabalável da verdade e do amor. Comentário final. Que jornada incrível de força e resiliência. A história de Isabela é um poderoso lembrete de que as traições mais profundas muitas vezes podem acender as transformações mais ferozes. Ela transformou sua dor não em desespero, mas em uma busca meticulosamente planejada por justiça, provando que o verdadeiro poder não é sobre riqueza ou status, mas sobre integridade, coragem e um amor inabalável por sua filha. Ela não apenas escapou de um casamento tóxico, ela desmantelou um império de mentiras para construir um futuro baseado na verdade. Se a história de triunfo dela tocou você, por favor, reserve um momento para mostrar seu apoio. Dê um like para nos dizer que você gostou e compartilhe este vídeo com alguém que ame uma história de karma, definitivo e empoderamento. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossa próxima história emocionante. Obrigado por ouvir e nos vemos na próxima história.